Olá, a guerra da Ucrânia completa 110 dias com a Rússia prestes a tomar a província de Lugansk e o exército ucraniano à beira do colapso por falta de munição. Um delírio de grandeza, o ditador Vladimir Putin se comparou a Pedro o Grande, fundador do Império Russo e da cidade de São Petersburgo, onde Putin nasceu. O ditador afirma que, como Pedro I, está apenas recuperando territórios que pertencem à Rússia. A diferença é que Pedro o Grande era um europeísta, queria integrar a Rússia à Europa. Putin faz o contrário. Nesta semana, a União Europeia deve autorizar o início do processo de adesão da Ucrânia. A guerra é, sobretudo, contra a adesão da Ucrânia à União Europeia, que tornaria o país, a Ucrânia, num país moderno, democrático e europeísta, em contraste com o autoritarismo russo. Como são povos irmãos, uma Ucrânia europeia pode ser um exemplo capaz de abalar o putinismo. Para o ditador, a Rússia, mais do que um país, é uma civilização que deve estar no topo do mundo, não importa qual seja o preço a pagar em vidas. Mas a Rússia sempre foi inferior econômica e tecnologicamente ao Ocidente. Este complexo de inferioridade alimenta o revanchismo de Putin. Com a batalha de Severodonetsk perto do fim e as tropas ucranianas cercadas, um oficial norte-americano prevê que a Rússia tome toda a província de Lugansk, no leste da Ucrânia, na região de Donbás, na bacia do rio Don, em semanas. A única grande cidade que ainda ficaria em poder do governo ucraniano é Lysychansk, que seria o próximo alvo dos russos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pede mais armas e munição, especialmente artilharia pesada, enquanto o presidente Joe Biden se exime de responsabilidade ao dizer que Zelensky ignorou os alertas dos Estados Unidos sobre a invasão antes do início da guerra, que já matou 30 jornalistas, teve ataques a cerca de 300 hospitais e unidades de saúde e provocou uma fuga de 6 milhões e 900 mil refugiados. Cerca de 2 milhões e meio já voltaram à Ucrânia para áreas controladas pelo governo Zelensky. O fracasso da Blitzkrieg para derrubar, matar ou prender Zelensky no início da guerra, assim como o fracasso da tentativa de tomar Kiev, a capital ucraniana, deram lugar à força bruta e a uma estratégia de terra arrasada, como a Rússia fez na Chechênia e na Síria. Ao atacar em 3 frentes, no norte, no sul e no leste, houve uma sobreextensão das forças russas que se tornaram vulneráveis a uma resistência com fortes raízes na população local, equipada pelo Ocidente com pequenas armas de alta tecnologia, como drones, foguetes antitanque Javelin e mísseis antiaéreos Stinger. Com a derrota na Batalha de Kiev, as forças russas se reagruparam e lançaram uma ofensiva no leste, uma região de relevo plano, onde se travam grandes duelos de artilharia pesada, foguetes e mísseis. Os Estados Unidos forneceram mais de 100 howitzers M777, sistemas de lançamento de múltiplos foguetes com alcance de 80 quilômetros, o dobro da distância atingida pela artilharia. A Rússia está disparando 60 mil tiros de artilharia, foguetes e mísseis por dia. A Ucrânia, 5 a 6 mil. O exército da Ucrânia perde entre 200 e 300 homens por dia, entre mortos e feridos, pode entrar em colapso por falta de armas, de munição e de soldados. Zelensky afirma que a Rússia disparou 2.606 mísseis contra o território ucraniano. É uma guerra de agressão, uma guerra imperial, como Putin admitiu ao se comparar com Pedro o Grande. Viola os princípios fundamentais do sistema internacional, como a soberania nacional e a integridade territorial, coloca em risco o regime de não proliferação nuclear, com a ameaça de uso de armas atômicas, e fortalece a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos. A crise de energia abala a transição para uma economia de baixo carbono e o combate ao aquecimento global. A crise de alimentos ameaça causar fome em várias regiões do planeta. No fortalecimento da OTAN, a Dinamarca entrou para o Conselho de Defesa da União Europeia, a Suécia e a Finlândia abandonaram a neutralidade,
E a Alemanha se rearma com gastos militares de 2% do produto interno bruto. A Alemanha passa a ter o terceiro maior orçamento militar do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. O parlamento alemão aprovou uma dotação de 100 bilhões de euros para as Forças Armadas. É uma mudança radical. O ex-primeiro-ministro alemão Gerhard Schröder era diretor da companhia estatal russa Gazprom. A ex-primeira-ministra Angela Merkel fechou o acordo para a construção do gasoduto Nord Stream 2. Nos últimos dias, Merkel abandonou o silêncio e defendeu sua aproximação econômica com a Rússia e o fortalecimento das relações bilaterais, a chamada transformação através do comércio, alegando que o fracasso da diplomacia não significa que ela não deveria ter tentado. A Aliança Ocidental não conquistou o apoio dos países em desenvolvimento, o Sul global, que nutre suspeitas sobre as antigas potências coloniais e o imperialismo econômico dos Estados Unidos. A Rússia ocupa a região industrial de Donbás, na bacia do Rio Don, áreas agrícolas importantes, a maior parte do litoral da Ucrânia, e faz um bloqueio naval, impede o acesso ao mar, estrangulando a economia ucraniana. Seus objetivos militares, no momento, são tomar as províncias de Donetsk e Lugansk e abrir um corredor terrestre ligando-as à Crimeia. Este abraço de urso para sufocar a economia ucraniana sugere que Putin mantém o objetivo inicial de controlar toda a Ucrânia. É o imperialismo do século XIX, baseado em conquista territorial. No mundo moderno, um país é forte quando tem uma economia desenvolvida e de alta tecnologia. A guerra mostra um Putin mais radical, disposto a correr riscos e menos previsível, disposto a correr mais riscos e menos previsível. Era visto como um líder inescrupuloso, mas um revisionista cauteloso. É o líder revanchista mais agressivo na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Num ensaio de julho de 2020, Putin argumentou que nunca houve uma Ucrânia independente. Grandes historiadores discordam. O israelense Yuval Harari, autor de Sapiens, Uma História do Homem, afirma que a Ucrânia tem mais de 1000 anos de história independente, tinha mais de 1000 anos de história antes de se unir à Rússia. O norte-americano Timothy Snyder, professor da Universidade Yale e autor de livros como Terras de Sangue, Europa entre Hitler e Stalin, e Terra Negra, Holocausto como História e Advertência, vai mais além. Em entrevista ao jornal francês Le Monde, Snyder alerta que ontem como hoje é na Ucrânia que se joga o futuro da segurança na Europa. O mais importante para Snyder é que a agressão armada da Rússia não seja recompensada. Ele acredita que a guerra não vai terminar sem que a Ucrânia receba do Ocidente garantias de segurança. Caso contrário, especialmente se Putin continuar no poder, a Rússia voltará a atacar. Enfraquecer a Rússia, como propôs o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, não basta. É preciso armar a Ucrânia, como pede Zelensky, para que o país possa se defender. Os ucranianos têm a moral elevada de quem defende a pátria e o direito internacional a seu lado, mas precisam de artilharia, de tanques e blindados. A Ucrânia também precisa de 5 bilhões de dólares de ajuda por mês para sustentar a economia, a guerra e dar ajuda humanitária aos flagelados. O presidente da França, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, e o primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, pretendem ir a Kiev antes da próxima reunião do Grupo dos Sete, que reúne as maiores potências industriais democráticas. Estes 3 líderes fazem parte do grupo que se chama o Partido da Paz, que quer acabar logo com a guerra para evitar uma escalada, um impacto maior sobre a economia mundial e a humilhação da Rússia. Timothy Snyder considera impossível uma solução de equilíbrio entre as duas partes que permita terminar a guerra, preservando os valores ocidentais da democracia liberal, sem uma vitória ucraniana e uma derrota clara da Rússia. Esta ambiguidade encorajaria Putin a prolongar a guerra para dividir a Aliança Ocidental. Putin só acredita na linguagem da força. Para o historiador, esta iniciativa da França, da Itália e da Alemanha é uma cobertura ideológica para a falta de coragem.
Do ponto de vista ucraniano, esses países tentam apaziguar a Rússia. A França e o Reino Unido tentaram fazer isso com o ditador nazista Adolf Hitler, ao entregar os Sudetos, parte da Tchecoslováquia, à Alemanha no Acordo de Munique, em 1938, e isto só aumentou a confiança e a agressividade do ditador nazista. Snyder vê uma guerra de destruição total do inimigo, como a Rússia fez na Chechênia e na Síria, e um genocídio. O espaço para a democracia só será aberto, na opinião do historiador, quando a Rússia for derrotada no campo de batalha. Os russos desescalaram o conflito e desistiram de tomar Kiev quando perderam no campo de batalha. A guerra consolida o nacionalismo da Ucrânia. Kiev é uma das cidades mais antigas da Europa Oriental, fundada nos séculos 6 e 7, se tornou a capital de um estado medieval, o Ducado de Kiev, também conhecido como a Rússia Kievana, fundada pelos vikings em 882, no século IX. E aí as histórias da Rússia e da Ucrânia se cruzam. O primeiro documento oficial da história da Rússia é uma carta de Vladimir I, o príncipe de Kiev, adotando o cristianismo ortodoxo como religião oficial do Principado, em troca do apoio do imperador Basílio do Império Bizantino, ou Império Romano do Ocidente. Houve até um batismo coletivo no rio Dnieper, em 988. Por isso, para o nacionalismo ucraniano, se a Rússia nasceu em Kiev, Kiev é a capital da Ucrânia, a Ucrânia faz parte da Rússia. Política, cultural e espiritualmente, como alega Putin, a Rússia kievana atingiu sua extensão máxima no século XXI, quando ia do Mar Báltico ao Mar Negro, e acabou com a invasão mongol em 1240, quando Kiev foi destruída. Em 1362, Kiev passou a fazer parte do Grão-Ducado da Lituânia, e em 1386 da comunidade polaco-lituana, que em 1569 se transforma na República das Duas Nações, um dos maiores países da Europa no século XVI. Em 1648, há uma rebelião dos cossacos contra a dominação polonesa. Na guerra atual, os ucranianos resgatam a tradição guerreira dos vikings e dos cossacos. Pelo acordo da Pereslávia, em 1654, o exército cossaco submete a Ucrânia à Rússia. Isto provoca uma guerra entre a Rússia e a Polônia, que em 1686 cede Kiev à Rússia. Para comemorar os 300 anos desta união, em 1954, o secretário-geral do Partido Comunista Soviético, ucraniano Nikita Khrushchev, cedeu a península da Crimeia à Rússia, um dos focos do conflito atual entre Rússia e Ucrânia. A Crimeia foi tomada, anexada ilegalmente pelos russos em março de 2014. Na época em que Khrushchev cedeu a Crimeia à Ucrânia, ninguém esperava que a União Soviética se dissolveria e que a Ucrânia voltaria a ser independente. Só no fim do século XVIII, a Rússia anexou o leste da Ucrânia, mas uma parte ficou sob controle do Sacro Império Romano-Germânico, fundado por Carlos Magno no ano 900 e dissolvido por Napoleão em 1806, que renasceria como Império Austríaco e Império Austro-Húngaro para ser dissolvido definitivamente no fim da Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha e a Áustria-Hungria, que eram aliadas, tentaram assumir o controle da Ucrânia. Com as revoluções russas de 1917, a Revolução de Fevereiro, que derrubou o czar, e a Revolução de Outubro, que implantou o comunismo, a Ucrânia declarou a independência em 1918, mas foi derrotada pelos bolcheviques em 1921. Acomodar a Ucrânia foi uma das razões da criação da União Soviética em 1922. Por isso, não faz sentido acusar os líderes comunistas Vladimir Lenin e Joseph Stalin de inventar a Ucrânia, como alegou Putin ao justificar a guerra. Nos anos 1930, a Ucrânia é um território considerado chave por Stalin para promover a sovietização. Para coletivizar a agricultura, Stalin confisca a produção de grãos da Ucrânia com a morte de pelo menos 3.900.000 pessoas no Holodomor em 1932 e 1933, enquanto construía estações do metrô de Moscou
com imagens de agricultores felizes entre os trigais. Em 23 de agosto de 1939, 9 dias antes do início da Segunda Guerra Mundial, Hitler e Stalin fazem um acordo de não agressão, o Pacto Germano-Soviético, assunto proibido hoje na Rússia, porque Putin afirma estar combatendo os neonazistas na Ucrânia. Quando a Alemanha nazista rompe o pacto e invade a União Soviética em junho de 1941, um dos objetivos centrais é controlar a Ucrânia. Hitler rouba os estoques de grão da Ucrânia para tentar submeter os soviéticos pela fome. Tanto Hitler quanto Stalin usaram a fome como arma de guerra e Putin repete a fórmula. A propaganda soviética chamava de nazistas quem dava atenção para o problema da fome. A Rússia de Putin não aceita críticas ao stalinismo e chama os ucranianos de neonazistas para tornar o roubo, o bloqueio e a fome aceitáveis. Putin quer sufocar e destruir a economia ucraniana, causar fome na África e na Ásia para provocar uma nova onda de refugiados e assim desestabilizar a Europa, que junto com os Estados Unidos e outros países como Austrália e Japão aplicaram sanções à Rússia. Diante da fome em grande escala, Putin vai acusar a Ucrânia e o Ocidente, exigir o reconhecimento das conquistas territoriais e o fim das sanções econômicas internacionais. O ditador russo quer matar de fome africanos e asiáticos para ganhar a guerra contra a Europa. Já dirigentes africanos responsabilizando as sanções ocidentais pela crise de alimentos. A desnazificação é pura propaganda. Nesta guerra, os nazistas são os russos. O genocídio é definido por uma convenção aprovada em 1948 pelas Nações Unidas para evitar um novo holocausto como atos cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Exatamente o que a Rússia tenta fazer na Ucrânia. Outra prática genocida é a deportação em massa. Cerca de 1.300.000 ucranianos foram levados à força para a Rússia, inclusive mulheres e 230.000 menores, num processo de russificação. O inciso E do segundo artigo da Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio cita a transferência forçada de menores de um grupo a outro, a assimilação forçada, como genocida. O corporativismo dos oligarcas que dominam a economia da Rússia e controlam, assim, as condições de vida do resto da população, o culto da morte e do martírio na luta contra o nazismo na Segunda Guerra Mundial, agora revivido no combate ao suposto neonazismo ucraniano, o desprezo pela vida e o culto à personalidade de Putin completam a caracterização do regime russo como fascista. A vontade popular não se expressa através das instituições, encarnada pelo líder. Qualquer semelhança com o Brasil de Jair Bolsonaro, com o genocídio dos índios, o culto da personalidade, o desprezo pelas 700.000 vidas perdidas na pandemia, não é mera coincidência. Uma vitória russa será a consagração do uso da força e da superioridade dos mitos e das mentiras sobre os fatos, do autoritarismo sobre a democracia, o que Donald Trump tentou fazer nos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2001, depois de chantagear Zelensky para pressioná-lo a investigar Joe Biden durante a campanha eleitoral de 2020. Uma vitória da Ucrânia, ao preservar a soberania nacional e a integridade territorial do país, reduziria o poder da Rússia humilhada no campo de batalha, com uma economia destroçada. Se Putin ganhar, deve aumentar a interferência da Rússia no seu entorno e o risco de uma guerra direta entre a Rússia e a OTAN, que provavelmente desandaria numa guerra nuclear. Uma vitória russa recompensaria uma guerra de agressão brutal, alimentada por mentiras sinistras, ridículas e absurdas. Encorajaria a China a ser mais agressiva e a invadir Taiwan, que considera uma província rebelde, para anexar Taiwan militarmente. A tentativa de construir uma ordem internacional liberal no mundo pós-Guerra Fria seria abalada. A invasão do Iraque pelos Estados Unidos, citada por Putin ao justificar a guerra, já foi um duro golpe.
O ucraniano Serhiy Plokhy, professor da Universidade de Harvard, lembra que as ex-repúblicas soviéticas e os antigos países do bloco soviético escolheram seus próprios caminhos e se aproximaram do Ocidente. Foi a Europa Oriental que se aproximou do Ocidente mais do que a OTAN marchou para o leste. Putin alimenta uma autoimagem da Rússia que precede a União Soviética, a grande Rússia que domina seus vizinhos, os eslavos do leste. Zelensky é russófono e bilíngue, aperfeiçoou o seu ucraniano para fazer discursos durante a guerra. O mundo ficou mais pobre, já estava doente, se recuperando da pandemia. A guerra criou um abalo maior nas cadeias produtivas, crises de alimentos, de energia, inflação e crise de dívida. Mais de 70 países em desenvolvimento já enfrentam problemas para pagar suas dívidas. A era da energia barata de combustíveis fósseis acabou, observou o ministro da Economia da Alemanha, Robert Habeck. O cientista francês Bruno Tertrais, do Instituto Montaigne e da Universidade de Nanterre, traçou 5 cenários para o fim da guerra. O primeiro é um atoleiro como a guerra de Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh é um enclave armênio dentro do Azerbaijão, duas ex-repúblicas soviéticas que travaram uma guerra sem grandes avanços de 1994 a 2020, aí, com o apoio da Turquia, o Azerbaijão conseguiu recuperar Nagorno-Karabakh. Então seria uma guerra de posições mais do que de movimento, em que a artilharia é mais importante do que os tanques, com ofensivas não decisivas. Uma diretora da TV Russia Today, Margarita Simonian, alegou no fim de maio que as tropas russas enfrentam dificuldades porque não querem matar pessoas e destruir cidades, o que é completamente falso. Isto manteria a Rússia, uma guerra, um impasse na guerra, manteria a Rússia em estado de guerra, à espera da fadiga do Ocidente, enquanto Putin russifica as áreas ocupadas e distribui passaportes russos. O segundo cenário seria o retorno à situação pré-guerra, que Bruno Tertrais chama de o cenário Caxemira. O ex-secretário de Estado norte-americano Henry Kissinger considerou esta opção ótima ao participar do Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. Foi o que ele propôs depois da Guerra do Yom Kippur, entre países árabes e Israel, em 1973, e serviu de base para o acordo entre Israel e Egito, em Camp David, em 1979, e para o acordo entre Israel e a Jordânia, em 1994. A Ucrânia não gostou da proposta de Kissinger e o ministro do Exterior da Rússia, Sergei Lavrov, um burocrata de estilo soviético, considerou um pau-mandado de Putin, considerou inaceitável voltar ao status quo anterior à guerra. A Rússia teria de aceitar a independência da Ucrânia, renunciar a conquistas territoriais pela força e se retirar em fases ao longo de anos, em troca de garantias de segurança, como a neutralidade da Ucrânia, que abriria a mão de entrar para a OTAN. Esta hipótese seria viável diante da perspectiva de um colapso do exército e do Estado ucranianos. É o cenário Caxemira porque lembra a Segunda Guerra entre a Índia e o Paquistão, em agosto de 1965, quando a Índia invadiu a Caxemira paquistanesa e ocupou 1.840 quilômetros quadrados do território paquistanês, contra 545 quilômetros quadrados tomados pelo Paquistão. Os dois países concordaram, na época, em recuar para a linha de controle anterior à guerra, a linha do armistício da guerra de 1947, quando a Índia garantiu o domínio sobre quase 60% da Caxemira. Na terceira hipótese, o cenário Crimeia, a Rússia conquistaria toda a chamada Nova Rússia, do Donbás até o oeste da Crimeia, consolidando as posições no leste da Ucrânia e na costa do Mar Negro. Moscou proporia, então, um acordo territorial e anexaria estas regiões, como fez com a Crimeia em março de 2014. Esta hipótese é improvável enquanto a Ucrânia tiver capacidade de resistir. Há exemplos históricos. Na Coreia do Norte, ocupada pela União Soviética no fim da Segunda Guerra Mundial, Stalin declarou guerra ao Japão, que ocupava a Coreia,
em 9 de agosto de 1945, no dia da bomba atômica de Nagasaki. Outros exemplos são a anexação das colinas de Golã e do leste de Jerusalém por Israel e do norte de Chipre, ocupado pela Turquia desde 1974. O quarto cenário é o cenário Croácia. O exército russo entra em colapso e a Ucrânia reconquista os territórios ocupados pela Rússia desde 2014. Para isto acontecer, Moscou precisa ter dificuldade em substituir os soldados mortos e feridos até agora. A maioria vem da Sibéria e de zonas rurais do Cáucaso. As sanções teriam de abalar a economia da Rússia a ponto de impedir a reposição dos equipamentos militares, enquanto o Ocidente armaria a resistência ucraniana. A comparação é com a Croácia, em 1995, com um exército treinado e armado pelos Estados Unidos e a cobertura aérea dos Estados Unidos e aliados. O que a Ucrânia não terá, né, essa cobertura aérea. A Croácia recuperou a província da Craína e o leste do país, ocupados pelos sérvios no início das guerras que destruíram a Iugoslávia em 1991. A Rússia alegaria que as regiões ocupadas são território russo e, neste caso, seria grande o risco de uso de armas nucleares pela Rússia. A quinta hipótese é o que Bruno Tertre chama de Kosovo. As províncias de Donetsk e Lugansk seriam recuperadas pela Croácia, mas não a Crimeia, uma região de maioria russa. A Ucrânia perderia um território sagrado, como era o Kosovo para a Sérvia, seria uma troca de terra por paz, princípio utilizado no conflito árabe-israelense, no acordo entre Israel e o Egito. Deu certo no Egito, que recuperou o Sinai, mas não na questão palestina. Esta hipótese exigiria que a OTAN garantisse a segurança da Ucrânia dentro de novas fronteiras e a aceitação da mudança de fronteiras pelo uso da força, violando a Carta da ONU e os princípios de soberania nacional e integridade territorial. Por enquanto é isso. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Até mais.